Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu tô ótimo. Vamos para mais uma aula de história aqui com o professor Pedro, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, nosso segundo módulo, e assim dar finalização a ele, né? Vamos dar finalização, continuando aí, dando sequência na nossa linha de conteúdos, né? Hoje vamos iniciar, claro, assunto novo, né? Vamos dar início ao capítulo 10, lembrando que esse capítulo 10 nós vamos dividir ele em duas partes. Hoje será a primeira e é importante que vocês fiquem muito atentos, vão aí fazendo as anotações, respondendo os questionários, porque isso é primordial para o reforço do nosso conhecimento, tá bom? Então, não esquece de fazer todo esse procedimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui, capítulo 10. Vamos iniciar um debate aí, uma discussão sobre o conteúdo já do capítulo, finalizado no capítulo 9, que a gente viu, por exemplo, que Dom Pedro I, ele acaba abdicando do trono, né, em favor do seu filho Pedro de Alcântara, né? O Brasil, ele passa a ser governado por regentes. A gente deu início a essa parte do conteúdo no capítulo 9, só que a gente não aprofundou. Então vamos fazer algumas reflexões aqui para tratar sobre esse período. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de, por exemplo, relembrar aqui com vocês o ano de 2016, né? 2016, nesse período, início de 2017, um período bastante conturbado da história do Brasil, né, recentemente, que a gente viu que o Brasil praticamente parou durante um período quando houve uma greve de 10 dias dos caminhoneiros aqui no Brasil, né? Os caminhoneiros entraram em greve, né, já no governo do presidente Michel Temer, após 2016, após o final de 2016, e nesse governo do presidente Michel Temer, os caminhoneiros entraram em greve e o Brasil praticamente parou, né? Porque a gente sabe que se os caminhoneiros não rodam, né, o alimento não chega até a gente, os produtos que a gente compra pela internet também não chegam até nós, porque precisam dos caminhoneiros para transportar tudo até a gente, né? Os frangos morrem no caminho, né? Os frangos começam a perecer, enfim. Aconteceu essa greve. E a gente tem que lembrar o quê? Que essa greve é uma forma de manifestação contra o sistema vigente de governo. Os caminhoneiros estavam insatisfeitos com o sistema vigente naquele momento, né? Só que isso é um exemplo de manifestação. Só que essa não, como vocês sabem, não é a única manifestação no decorrer da história. Existiram inúmeras no decorrer da história do Brasil, né? E nesse período que a gente está estudando agora no nosso conteúdo, né, o período regencial, o período de regências, a gente vai ver que existiram muitas e muitas e muitas revoltas, né? Então esse capítulo 10 a gente vai falar sobre isso, a regência e todas as suas revoltas que vieram se sucedendo aí, tá? Então vamos lá. A gente está periodizando entre 1831 e 1840, um períodozinho aí de mais ou menos 9 anos, né? Essa é a nossa periodização, né? A nossa periodização, que é todo o período conhecido como período regencial. O período em que o Brasil foi governado não por um rei, não por um presidente, mas regentes, tá? Existiram vários regentes nesse período, né? E tanto a forma de ser um regente vai mudar, tá certo? Então vamos lá, vamos ver quais são as transformações, as mudanças que vão acontecendo e também as suas revoltas, tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, nessa foto, a gente já percebe a nomeação da chamada regência trina provisória. O que é uma regência trina provisória? É aquela primeira regência que vai assumir depois da abdicação de Dom Pedro I, né? Então, quando ele vai embora, o Brasil fica sendo governado por regentes, que é a regência trina provisória. Trina porque existiram 3 pessoas numa mesma gestão. Isso a gente vai compreender daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá. Para a gente entender esse período regencial, é bom a gente compreender o que a gente entende como a independência do Brasil, né? Porque, para muitos historiadores, o Brasil só se tornou realmente independente de Portugal no ano de 1831 e não no ano de 1822, né? Mas oficialmente a independência do Brasil é quando? 1822, como a gente estudou, né? Então a gente pode problematizar, mas a gente entende que a independência do Brasil foi em 1822, né? Só que para muitos historiadores eles acham que só aconteceu em 1831, o ano em que Dom Pedro I ele abdica do trono brasileiro para ir para Portugal assumir o trono português depois da morte de
Dom João VI, né? Então, ele abdica do seu trono aqui em favor do seu filho. Por quê? Porque ele vai assumir o trono português, mas ele deixa o trono brasileiro para seu filho Pedro de Alcântara, né? Para Pedro de Alcântara. Só que a regência, na Constituição Federal de 1824, ela vai determinar que um rei ele só pode assumir o poder quando ele já tiver a sua maioridade. E quantos anos tinha Pedro de Alcântara nessa época? 5 anos apenas, logo não era maior de idade. Então, como é que vai ficar a situação do Brasil agora? Quem é que vai governar o Brasil enquanto o rei Dom Pedro I está indo para Portugal? Quem vai dominar o Brasil, quem vai administrar até Pedro de Alcântara completar os 18 anos, vão ser vários regentes, né? Então vão vir aí várias regências e por isso que o nome desse período é período regencial, compreende? Então vamos lá. Então de 1831 até 1840 o Brasil foi governado por regentes, conforme eu venho falando, só que vão acontecer várias gestões, né? Vão ter primeiramente 2 regências trinas e depois 2 regências unas. Regência trina vem de 3 pessoas que governaram numa chapa aí, uma chapa junta administrativa para governar o Brasil. Por quê? Porque, pessoal, o Brasil nesse período existiam vários partidos, né? Tinham vários partidos. Tinha o Partido Conservador, o Partido Liberal, né? E esse partido não é um partido político formalizado como a gente tem hoje, mas era questão de ideologia, no que eles acreditavam e no que eles praticavam, tá? Então, vem disso aí. Então, existiam vários partidos, e os principais deles tem esse liberal, tem o Partido Conservador, que a gente vai ver mais à frente, e uma regência, ela unia líderes de cada um desses partidos para governar. Então, ó, regência trina provisória. Por quê? Para que sejam eleitos os regentes, os deputados, os parlamentares devem eleger essas pessoas. Só que nessa época, o Congresso, né, o que seria o Congresso Nacional hoje, né, no caso a Assembleia Legislativa estava em recesso e não tinha como eleger os permanentes, né? Então foram eleitos uma regência trina provisória. Então 3 pessoas assumiram essa regência trina provisória, né? Francisco de Lima e Silva, que era um militar, Vergueiro, o próprio Vergueiro, né, que ele era um liberal, e tinha o Marquês de Caravelas, que era um conservador. Então tinham 3 ideologias numa mesma chapa, né? Então essa regência trina provisória, que ela é eleita, ela assume, no caso, no ano de 1831, e depois vai vir, quando a Assembleia ela volta do recesso, é eleita a regência trina permanente, ou seja, a regência, a chapa com mais 3 pessoas que vão administrar o Brasil, tá? Então, essa regência trina permanente, que é que vai permanecer agora no poder, que vai assumir agora oficialmente, é formada por esses carinhas aqui, ó. Francisco de Lima e Silva, né, que era um brigadeiro do Exército Imperial, e era um militar renomado, era um cara, um top, né, um moral lá dentro dos militares. Tinha o Marques de Monte, né, Marques de Monte Alegre, que era um representante lá do Sudeste, né, do Sudeste e do Sul, e tinha João Braulio Muniz, que era maranhense e representava os interesses do Norte e Nordeste, né? Então, essa é a regência trina permanente, né? A regência que vai ficar definitivamente no poder. Só que depois de um tempo, né? Uma mudança na legislação no ano de 1834 vai transformar a regência trina em regência una. Ou seja, de acordo com a mudança na lei, não serão mais 3 pessoas que vão administrar o Brasil, que vão governar o Brasil, mas sim um único regente, não 3, tá? Um único regente. Então vamos lá. Primeiramente, a primeira regência, ela vai assumir um ano depois dessa lei, que vai ser em 1835, e vai até 1837 com o padre Diogo Feijó, né? Vai se chamar a Regência Una de Feijó, né? É o primeiro administrador regente uno, tá? Sozinho ele vai administrar o Brasil nesse período, tá? De 1835 a 37. Mas o Brasil, o período regencial vai de quando? De 1831 a 1840, né? Quando Dom Pedro II vai assumir.
mas, então, de 1837 a 40 vai ter o quê? 3 anos, né? Então significa o quê? Que depois de Feijó, de Diego Feijó, do padre Diego Feijó, vai ter outro regente que vai assumir, né? Vai ser a chamada segunda regência una, né? Essa substituição vai acontecer por Pedro de Araújo Lima, né? Que é o Marquês de Olinda, cara pernambucano, nordestino aqui, né? Nosso vizinho, e ele era proprietário de terras e era conservador, né? Era conservador. Ele foi o último dos regentes a administrar o Brasil. Ele vai governar de 37 a 40, tá? 1837 a 40. Então, o que é que acontece? A gente viu que Dom Pedro, ele capa o gato, né? Ele vai embora do Brasil para Portugal. Então, quando ele chega em Portugal, o Brasil vai ficar ao léu, né? Vai ficar aí um imenso território para dividir, assim, um imenso território ao mesmo tempo com vários interesses políticos, né? Vários interesses administrativos. Então, como é que vai ficar nesse período a administração do Brasil? Como é que vai, o que é que vai acontecer? A gente percebe, por exemplo, que por ter diversos projetos políticos vão acontecer vários e vários conflitos, né? Então, por exemplo, após o retorno de Dom Pedro a Portugal, o Brasil experimentou um momento de muita instabilidade política, né? Porque aconteceram várias, com grandes proporções, revoltas políticas, né? Primeiramente porque existiam as pessoas que gostavam dos portugueses e as pessoas que odiavam, mas odiavam muito mesmo os portugueses, né? Então tinham, por exemplo, aqueles que tinham um sentimento anti-lusitano, né? Chamados de lusófobos, né? Que tinham repulsa aos portugueses, e tinham também as rebeliões querendo restaurar o poder de Dom Pedro I, né? Então também vão ter as revoltas dos escravos, as revoltas separatistas, que são aquelas, por exemplo, de estados, províncias, né? Que vão querer, por exemplo, se separar do Brasil, tornando-se uma federação independente, né? Então, vão ter vários desses tipos de revoltas, tá? Então, eram diferentes grupos sociais e políticos que eram descontentes com a situação do país, né? Eles estavam descontentes com a forma, com o rumo que o Brasil estava tomando. Então, se eles estavam com esse descontentamento, eles vão tomar as suas próprias providências, ou pelo menos tentar, né? Então, vamos lá. Primeiro tipo de revolta que a gente elege, que a gente elenca a partir daí, são as chamadas revoltas antilusitanas, que são lideradas pelos lusófobos, que eram aqueles que tinham repulsa aos portugueses, né? Eles não queriam a presença portuguesa aqui no Brasil, então eles eram lusófobos, tá? Então vai acontecer, por exemplo, vários levantes contra esses portugueses. Por exemplo, durante o período colonial, o sentimento antilusitano era intenso na colônia, ou seja, no período que o Brasil ainda era uma colônia, os brasileiros, aqueles que moravam aqui no Brasil, eles tinham pavor, tinham repulsa aos portugueses que vinham para cá, porque só queriam se aproveitar de quem morava aqui, e eles não queriam aceitar isso, né? Então eles já odiavam os portugueses. Então depois que o rei sai daqui e vai para Portugal, é a oportunidade que eles acham para lutar contra esses colonizadores, né? Esses portugueses que aqui estão, né? Então, após a renúncia de Dom Pedro, isso tudo vai se intensificar. E os portugueses, por exemplo, isso acontecia porque os portugueses eles ocupavam os melhores cargos civis, militares, políticos, religiosos. Os portugueses sempre estavam no topo de tudo, sempre estavam com o chamado filé mignon, né? Eles sempre estavam com a melhor parte. Então isso causava um descontentamento com aqueles chamados de desprivilegiados, tá? E os brasileiros, eles reivindicavam também não só a expulsão dos portugueses aqui do Brasil, mas eles reivindicavam um projeto de lei que proibisse a entrada de portugueses aqui no Brasil também, né? Aí o que vai acontecer? Vão ter as revoltas e muitos lusitanos, ou seja, muitos portugueses serão assassinados, tá? Muitos deles vão ser assassinados. Então, por exemplo, vai ter um movimento, né, que vai acontecer que mais de 100 comerciantes portugueses vão ser assassinados por brasileiros, né? Vão sair caçando, matando os chamados lusitanos, né? Vão sair os comerciantes lusitanos.
vão matar dezenas e dezenas e muitos lusitanos vão morrer, tá? Por ter acontecido em setembro, né? No mês de setembro, esse episódio vai ser chamado de Setembrada, tá? E também eles eram conhecidos, essas pessoas que saíam assassinando os lusitanos, eles eram conhecidos também como mata-bicudos, né? Por que bicudos? Porque bicudo é um peixe que ele tem uma boca assim, que faz um bico, né? Que tem uma boca comprida e que é um peixe muito voraz, né? Então eles associavam os portugueses, os lusitanos a esses peixes aí, devido à sua ganância e querer sempre mais e mais dinheiro e tá, claro, no topo da pirâmide social, tá? Só que também não vão ter apenas essas revoltas antilusitanas, terão também aquelas revoltas chamadas restauradoras, que era aquela galera que queria Dom Pedro de volta, né? Queria que ele continuasse no poder, não queria que ele fosse para Portugal, mas ficasse no Brasil, né? Essas revoltas restauradoras, que queriam restaurar o poder de Dom Pedro I, tá? Então o que que os restauradores, eles queriam, por que eles queriam o retorno de Dom Pedro? Por várias razões. Não tem como dizer, eles queriam exatamente por isso. Não, eles queriam por vários motivos, né? Primeiramente porque muitos deles tinham uma admiração pessoal pelo imperador Dom Pedro, né? Muitos deles eram amigos de Dom Pedro, muitos deles admiravam o regime monárquico, eram monarquistas ferrenhos, né? Muitos deles tinham muita admiração pelo próprio Dom Pedro, pela figura de Dom Pedro, então queriam o retorno dele. Outros tinham medo, por exemplo, de revoltas populares, outros tinham medo de ficar mais pobres, né, depois que o rei fosse embora, né, dos brasileiros tomar conta do mercado, de tudo, e eles ficarem mais pobres, né? Então, eram vários os motivos. Então, houveram várias tentativas de colocar Dom Pedro I de volta ao poder, né? Uma delas vai acontecer, por exemplo, lá em Minas Gerais, né? Mas só relembrando, todos esses episódios aqui, por exemplo, esses episódios que vão acontecer de tentativa de restaurar o poder de Dom Pedro, vão acontecer em vários estados, vários estados mesmo, né? E vai ter uma série de revoltas que vai acontecer no mês de abril, por isso vai ser chamado de Abrilada, tá? Abrilada porque vai acontecer no mês de abril. Então vão ter vários episódios que vão acontecer aí, por exemplo, lá na capitania de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, né, atual estado de Minas Gerais, vai acontecer, por exemplo, uma revolta entre os restauradores que vão destituir do poder o representante daquela província, né? Vão destituir o presidente da província e vai colocar no poder outro cara, né? Isso como forma de reivindicação do retorno de Dom Pedro. Só que isso acaba não funcionando, né? Então, pessoal, isso é um básico do básico, é uma introdução sobre esse chamado período regencial, tá? É a primeira parte da nossa aula. Na segunda parte nós vamos estudar cada uma das revoltas, né? Em cada lugar do Brasil, cada uma na sua particularidade, com a sua própria reivindicação, com a sua especificidade, tá? Então essa é a primeira parte. Vamos fazendo os resumos, resolvendo os questionários, porque nessa mesma semana teremos mais uma aulinha com a segunda parte do nosso capítulo, tá? E assim encerrando o nosso conteúdo do capítulo 10. Aqui está as atividades, não é muita coisa. Aqui temos as questões da página 68 e eu quero que vocês respondam, tá bom? Então, galerinha, fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser, né? Então, vão respondendo aí e até mais. Forte abraço a todos.